Estamos de volta e agora o assunto é Copa do Mundo. A Copa do Mundo já passou, mas algum legado ficou, né? Eu quero saber qual legado foi esse. E ao meu lado, ninguém, nada melhor para falar do que isso do que o jornalista Juca Kfouri, com passagem por inúmeros veículos Brasil afora. E está aqui em Londrina dando uma palestra. Juca, um prazer conversar contigo. Igual. E me fala, legados Olha, da Copa Guilherme, do Mundo. veja, se você quiser para a imagem do Brasil, a Copa do Mundo foi boa para a imagem do Brasil. O Brasil ganhou a Copa do Mundo do ponto de vista de quem veio cobri-la aqui. Há quem diga que ganhou porque o mundo vinha para cá imaginando uma catástrofe e não houve a catástrofe. Eu acho que é mais do que isso. O Brasil entregou, apesar de todos os problemas anteriores, entregou uma boa Copa. Isso é uma coisa que está posta. Numa frase é isto: o Brasil ganhou a Copa. Agora, existe uma série de problemas que a gente precisa tratar. É muito cedo para fazer balanço definitivo da Copa. Esse balanço definitivo vai levar uns 2, 3 anos. Entre outras coisas porque a gente tem pelo menos 5 elefantes brancos construídos pelo país afora que a gente não sabe que fim terão, né? Então tem muita coisa ainda a ser debatida. Essa questão, né, dos elefantes brancos, o que se refere são os estádios que foram construídos Sim, em lugares em que não têm Manaus, tradição. em Natal, em Cuiabá, em Brasília. Em Brasília, por exemplo, temos um estádio para 70 mil pessoas. E como é que você... Será que isso... Que o pessoal falou, a integração, mas será que isso realmente Não, traz? isso é Eu acho que é megalomania. uma... Isso é megalomania. O pior disso, nesse aspecto, esse argumento da integração, para mim tem um ranço que me apavora. Porque essa era a justificativa da ditadura. Entendeu? Quando saiu fazendo estádios pelo país afora. Nesse aspecto, curiosa e dramaticamente, o Brasil repete num Estado democrático o que fez durante a ditadura nos anos 70. Quando a gente fez estádio, por exemplo, em Erechim, cabia 40 mil pessoas no estádio e a cidade tinha 30 mil. E fizemos o Mané Garrincha, o Rei Pelé, o Castelão, mas com o mesmo raciocínio. Vamos integrar o país pelo futebol. E esses estádios viveram as moscas. Porque não te esqueça, não só a média de público do Campeonato Brasileiro é de 15 mil pessoas, né? Como esses estádios sequer têm times que jogam o Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, você fez um estádio em Manaus para 40 mil pessoas e a média de público do Campeonato Amazonense não chega a 1.000 pessoas por jogo. Não tem muito sentido. Não faz sentido algum. E tem outra questão, né? A questão de algumas obras polêmicas, né? Por exemplo, em São Paulo, temos tradição no futebol, tínhamos um estádio quase lá, que é o Morumbi, mas foi feito outro. E essa questão? Pois não precisava, né? Você tem um estádio na cidade de São Paulo que há 50 anos serve o futebol mundial, né? E, de repente, resolveu-se por picuinha fazer um outro estádio. Para um evento de um mês, para receber 5 ou 6 jogos. Então alguém poderá argumentar, mas o Morumbi está longe de ser um estádio ideal para uma Copa do Mundo. É verdade, está longe de ser um estádio ideal. Agora, ideal no Brasil tem que ser hospital, tem que ser escola, tem que ser mobilidade urbana, né? O estádio de futebol pode ser nem tão ideal, porque é um evento de um mês. Né? Eu sempre digo isso, né? Palestra, eu digo isso. Eu fui à Copa da França em 98, os franceses construíram um estádio. Os americanos em 94 não construíram nenhum estádio. Na França em 98, o Brasil jogou 2 vezes no estádio do Velódromo em Marsella, o mesmo estádio que a seleção brasileira havia jogado a Copa de 38, 60 anos antes. E era o mesmo estádio, com fibra ótica, com a louça do banheiro renovada, mas era estruturalmente o mesmo estádio. E me fala uma coisa, agora vem Olimpíadas também. O Brasil tem alguma lição dessa Copa que tem que evitar algo que evitar? Como fazer? Guilherme, aí é dramático, né? Porque Copa do Mundo fazia sentido ter no Brasil. É o país que foi 5 vezes campeão do mundo, país apaixonado por futebol, né? É um país que já tinha recebido uma Copa em 50, por que não receberia uma outra? Mas a Olimpíada não é algo que justifique. O Brasil sequer tem uma política de esportes. O Brasil até hoje não sabe o que quer ser quando crescer em matéria de esportes. O Brasil não tem nenhuma política de massificação esportiva. Então, não tem nenhuma tradição olímpica. E o que é pior,
quem está organizando a Olimpíada é a mesma turma que organizou os Jogos Pan-Americanos, que iam custar, segundo se antecipava, né, 40 milhões de reais de investimento público e custou 4 bilhões de reais, 10 vezes mais. E é a mesma gente. Então eu acho que nós temos, o que a gente aprendeu com a Copa é que a gente tem que fiscalizar dia a dia a Olimpíada. Mas eu acho que também, em termos de legados, nós vamos ter problemas com ela. Tá certo. E, Juca, vou te convidar para ficar mais um bloco aqui com a gente. Com o maior prazer, fiquemos. Porque quero falar de um assunto que parte do 7-1 da Alemanha, que a gente vai debater a estrutura do futebol brasileiro. Legal. Então, por enquanto, Claudio Osh e Rogério Fischer comentem a primeira parte sobre o legado da Copa do Mundo e as Olimpíadas no país.